Então, nós vamos iniciar o nosso estudo da LINDB através da vigência e validade das normas. Então, lá no seu artigo 1º, nós temos sobre a lei e sua obrigatoriedade. A vigência da lei, ela ocorre a partir do momento em que ela passa a ter algo chamado força coercitiva. Força coercitiva, ou seja, a partir do instante em que a obediência a ela se torna obrigatória. Não se pode confundir de jeito nenhum a vigência da lei com a sua existência. Não tem como, não pode confundir a vigência da lei com a sua existência. Por quê? Pode ser que a lei exista e ainda assim não esteja em vigor. Então pode ser que a lei ela até existe, mas ainda não esteja em vigor. Então, o primeiro requisito é o quê? A existência da lei. Uma vez que não é possível exigir a obrigatoriedade da lei sem que ela exista previamente. A lei passa a existir com a sua promulgação. Então, vamos repetir juntos, ainda que seja na sua mente. A lei passa a existir com a sua promulgação. Após a promulgação, é possível que ela entre em vigor nessa mesma data ou em data distinta, a depender da vontade do legislador. Então, nós temos o quê? Há uma regra em que a lei passa a vigorar em todo o território dentro do prazo de 45 dias depois de oficialmente publicada. É o que está escrito no artigo 1º da LINDB. Então, a lei passa a valer a partir do momento em que houve o cumprimento do prazo de 45 dias depois de oficialmente o quê? Publicada. Isso se denomina vacatio legis, um termo em latim. Vacatio legis, escreve dessa forma mesmo, vacatio legis, como vocês podem perceber a partir da leitura desse slide. Então, o vacatio legis é o prazo entre o início da existência da lei e o início da sua vigência, caso exista esse intervalo. Então, a vacatio legis trata-se de um período necessário para que a sociedade se habitue tanto com a lei quanto com o regime jurídico que ela se impõe. Nesse sentido, em atenção ao princípio da obrigatoriedade da lei, ninguém pode alegar seu desconhecimento. Não foi isso que eu falei há pouco? Entende-se que esse princípio não é absoluto, uma vez que pode haver exceção, como no caso do erro de direito. Vocês que gostam aí de direito, né? Então, olha, no caso de erro de direito, em que a parte negociante poderia revogar o negócio jurídico pactuado, desde que não tenha prévio objetivo de descumprir a lei. Isso está lá no Código Civil, no artigo 139, inciso 3. Olha, eu preciso te falar que existe uma corrente que entende que a vacatio legis é imprescindível em leis que tenham relevante repercussão, não podendo a lei entrar em vigor na data da publicação. Isso está lá no artigo 8º, no caput da Lei Complementar 95/98.
Ainda sobre a vacatio legis, é importante mencionar a forma de contagem desse intervalo de tempo. Por quê? Porque dispõe a Lei Complementar número 95 de 98, que trata exatamente sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina, inclusive, o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Então, nessa Lei Complementar 95, no artigo 8º, parágrafo 1º, diz assim: a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Ponto. Então, é isso que fala o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95/98. Então, aqui inclui-se o primeiro e o último dia, entrando a lei em vigor no dia subsequente à consumação integral do prazo. Por isso, é muito importante que vocês não confundam com os prazos processuais do Código de Processo Civil, porque lá no CPC não se inclui a data de publicação da contagem, ok? Então, continuando, nós temos que a lei nasce e tem data certa para entrar em vigor, mas ela pode sofrer alteração em seu texto antes ou depois da sua vigência. Então, a LINDB trata exatamente dessas duas situações. Então, a primeira situação: se antes de entrarem a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo de vacância dos dispositivos alterados começará a correr da data da nova publicação. Isso você pode ler lá no artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. Em outras palavras, a vacatio legis se inicia para esses dispositivos alterados, dando nova oportunidade para o quê? Para a sociedade se familiarizar com a lei. Agora, se as correções forem em texto de lei já em vigor, então se considera lei nova. É o que nós podemos entender a partir da leitura do artigo 1º, parágrafo 4º da LINDB, ok? Ok. Existe uma questão que pode gerar dúvidas em relação a esse tema, por confundir a parte técnica com o que comumente se fala e se aplica. Alguns entendem que vigência e vigor são situações diferentes, distintas. Vigor é a força da lei, da norma. Já a vigência é a norma que já esteve em vigor, mas que agora não tem mais aplicabilidade. Assim, no cenário em que vivemos, o Código de Processo Civil de 73 não possui mais vigência. Porém, em maior número, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a vigência é o termo utilizado para indicar a norma que tem força, ou seja, sinônimo de vigor. Agora, para finalizar a questão da vigência da lei, é importante lembrar que uma lei pode ingressar no território nacional em um prazo e no estrangeiro pode ser em outro prazo. Você sabia? Inclusive, isso já foi questão em vários concursos. Uma vez se perguntou assim: é possível que o mesmo fato seja regulamentado por duas leis distintas? A resposta para essa pergunta está no artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB, uma vez que, abre aspas, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia
3 meses depois de oficialmente publicada, fecha aspas. Então, se a lei tem uma vacácio de 45 dias, no dia 60 da sua publicação terá validade no Brasil, mas ainda não no estrangeiro, o que acarreta a possível aplicação simultânea da lei antiga e da lei nova sobre a mesma situação, a depender do local em que o fato tenha sido praticado. Então, vamos ler o artigo 1º da LINDB?